Senhor, nós precisamos tanto ouvir a Tua voz. São tantas as distrações, são tantos os barulhos que tentam roubar, que a gente consiga parar e de fato ouvi-lo. Mas, Senhor, quão pobres seremos, quão pequenos seremos, quão falhos seremos se não ouvirmos a Tua voz. Então nós te suplicamos, Deus, fala conosco. Por favor, Pai, fala conosco. Nos ajuda a entender a Tua palavra e nos ajuda a aplicar a Tua palavra nas nossas vidas, para que possamos ter a Tua vida, a Tua alegria, a Tua paz, a Tua esperança e também propagarmos ela para aqueles que nos rodeiam. Por favor, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Presentes para essa celebração, presentes que Deus traz para você, presentes que Deus traz para mim, presentes que Deus quer compartilhar comigo e com você. Hoje é um assunto que eu amo. Aqueles que me conhecem um pouquinho mais de perto sabem que sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto, eu gosto de falar sobre esse assunto. Mas não apenas porque eu gosto, mas porque eu acredito que é essencial. Eu tive o privilégio de separar 3 pregações para esse tempo aqui com vocês. E eu pensei então em um tripé de sustentação para aquilo que é fundamental para uma igreja estar viva, estar saudável. Igreja como instituição, igreja como corpo, igreja cada um de nós como indivíduos. Aliás, eu estou usando aqui um suporte que segura minha Bíblia, meu celular, e é um tripé. Então, imagina se tirar um desses pés aqui, o que vai acontecer? Vai cair. E assim também é nas nossas vidas. Com certeza existem outros tripés de grande importância de sustentação na vida cristã, na igreja, mas eu acredito que aquele que nós pensamos ontem sobre uma comunicação saudável, restauradora, é essencial para uma vida saudável e desfrutante para tudo aquilo que Deus quer nos presentear. Hoje é a respeito de mutualidade. Quando eu falo mutualidade, talvez você fique, mas o que é isso, pastor? Então vamos usar uma palavra mais simples, uns aos outros. Ficou mais fácil, não é? Os mandamentos de Deus a respeito de uns aos outros. Deixa eu espiar isso, estamos juntos aí. Mas nós vivemos um grande problema. Um problema social e um problema pessoal. Qual é o problema social e pessoal que a gente vive em relação aos mandamentos de uns aos outros, da mutualidade bíblica? Eu acho que um dos primeiros é a nossa tendência de egoísmo. É a nossa tendência de caminharmos juntos até que juntos queiramos caminhar. O que é isso? Sabe aquele negócio? Quando você não gosta de uma pessoa, quando você não gosta de alguma coisa, então a pessoa fica do lado de lá e eu do lado de cá. A galera mais nova como eu, só que não, né? Vocês são novinhos, eu não. Cada um no seu quadrado. Não tinha uma musiquinha assim? Cada um no seu quadrado. Não era uma música ruim, era uma música secular, mas era uma música que falava uma verdade. Cada um no seu quadrado. Então eu fico aqui no meu, é meio que um retângulo aqui, mas é um quadrado. Eu fico aqui no meu quadrado, você fica ali no seu quadrado e cada um não interfere um na vida do outro. Para o corpo de Cristo isso não existe. Eu acordei hoje de manhã e meu braço direito falou, não vou pregar, não vou na igreja. E aí a minha perna também falou, e aí, como que ia fazer se fosse assim? Não, meu corpo inteiro está colaborando. Se parte do meu corpo não colaborar para este momento, com certeza vai ser um pouco mais complicado ainda do que já pode ser. Agora, se as minhas mãos colaboram, meu braço colabora, a minha boca colabora, as minhas cordas vocais colaboram, as minhas expressões faciais, imagina, quero entregar presentes para vocês. E aí eu faço uma cara feia. Parte do meu corpo está fora, não está colaborando, não está somando. Agora, se todo o meu corpo junto trabalha, com certeza tudo aquilo que nós vamos fazer vai ser muito melhor. Vocês entendem isso também como igreja de Deus? A importância? Todos nós somos parte desse corpo. Aliás, é a maior analogia bíblica a respeito de igreja que a gente fica vendo. Somos um corpo, somos um corpo. Quem é o cabeça? Cristo. Mas nós somos esse corpo. A dificuldade principal, então, é essa tendência egoísta, essa tendência de nos isolarmos, essa tendência de achar que no corpo de Cristo cada um se importa com a sua vida, eu cuido da minha, você cuida da sua e cada um fica no seu quadrado. Isso não é possível na igreja de Deus. Mas Deus entregou a mensagem ontem da comunicação redentora, restauradora, dentro de casa, em cada ambiente. E hoje Ele vai entregar este outro presente para mim e para você através da palavra dEle, que nos fala sobre mandamentos que nos libertam, nos curam, nos restauram, nos abençoam. Faz isso sobre a minha vida, faz isso sobre a vida de cada um de nós também. Então eu quero começar com você aqui em uma
aplicação importante. Qual versículo na Bíblia você pensa quando vem à sua mente dificuldades para praticar esse cuidado mútuo, as ordenanças uns aos outros, orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, suportar uns aos outros, enfim, aí continua uma série. Quais são as primeiras coisas que vêm à tua mente, biblicamente falando, que tende a impedir a gente de abrir esse pacotão de presente que Deus nos dá e vivermos e praticarmos isso? Alguém lembrou algum aí? Se você lembrou, guarda aí com você e depois compartilha com alguém em casa, compartilha com alguém da igreja. Mas eu quero compartilhar um no próximo slide, que está lá em Provérbios 18:1. Olha que interessante. Uma das dificuldades para se viver a mutualidade é o individualismo. Sofremos a influência da nossa cultura individualista, mas precisamos lembrar que no reino de Deus pode ser diferente. Está meio ruim para ver, né? Está pequenininha a letra aí. Pode ser diferente no corpo de Cristo. Olha o que Provérbios está nos dizendo. Quem se isola busca seus interesses egoístas. Quem se rebela contra a sensatez. Então, quem é egoísta, quem se separa, está buscando o quê? A tolice, o contrário da palavra de Deus. Os outros eu acho que vão estar um pouquinho maior, então não se preocupe, acho que vai dar para ver melhor. Gente, vamos juntos então? Eu preciso que vocês me ajudem a contar. Vocês aí em cima, principalmente, são alguns presentes que nós vamos abrindo aqui sobre uns aos outros, sobre a mutualidade bíblica que Deus quer que a gente pratique. Vamos lá, gente. Esse é o? No 1, isso. Unidade cristã. Tem vários textos aqui, é mais como estudo do que como uma pregação, então vão acompanhando aqui, depois vocês podem estudar mais. Olha o resumo de Efésios 4, de 1 a 16. Peguei os 2 versículos que resumem todos. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Faça todo o esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. Então, agora vamos ver, eu sei que vocês aqui embaixo estão bem melhor, porque os jovens lá estão velhinhos, sem energias, né? Eles falaram vocês vão falar qual é esse Qual que é, então, o primeiro presentão que Deus nos dá para que a gente viva e desfrute de tudo aquilo que Ele quer pra gente? Bem melhor que vocês, ainda dá para melhorar na próxima, vocês aí em cima. Gente, é a unidade cristã. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esse versículo, eu fico sem energias, eu fico sem forças. Porque quando eu olho, porque eu tenho que ser completamente humilde, completamente doce, paciente e ainda suportar uns aos outros. Gente, tem alguma dessas palavras que você consegue praticar o tempo todo? Uma só? Se você consegue praticar uma dessa o tempo todo, eu peço que você me ensine, por favor. Vem aqui, pega o microfone e prega pra gente. A gente não consegue. Às vezes a gente consegue uma, às vezes a gente consegue a outra. Às vezes nenhuma. É verdade. Às vezes nenhuma. E se a gente parasse por aqui, a gente ficaria, como eu disse, às vezes sem energia, drenado. Uau, mas não consigo viver isso. Mas nós vamos terminar depois de uma forma muito encorajadora, vendo que tudo isso é possível em Cristo. Vendo que é exatamente quando eu não consigo algo, que eu reconheço o quanto eu preciso Vamos tentar, porque vocês estão bons, mas a pessoa lá em cima a gente está travado. A gente precisa do quê, gente? Eu não consigo. O que eu preciso? De Deus, de Cristo, gente. É exatamente isso. Foi por isso que Deus enviou Jesus Cristo para nos encontrar. O pastor Flávio ontem terminou dando palavras de encorajamento para a nossa igreja, de esperança, daquilo que nós somos em Deus, daquilo que Deus nos faz ser, dessa esperança de sermos remidos, transformados, perdoados, levantados, sustentados por Deus. Às vezes, quando nós pegamos uma parte isolada das Escrituras, se nós não pensarmos ela como um todo, a gente fica assim. Mas realmente, quando a gente abre a Bíblia, a gente vê algumas ordenanças de Deus para nós, a gente se sente incapaz. Mas é no meio dessa incapacidade que eu olho para mim e digo, não consigo. Eu olho à minha volta e vejo um monte de gente que não consegue, mas aí eu olho para cima e eu me lembro de que Deus enviou Jesus, que venceu a morte, está vivo, ressuscitou. E o mesmo poder de Deus que ressuscitou Ele, capacita-me a cada dia mais viver a unidade de Deus. Dentro de casa, dentro da igreja e em todo o ambiente onde nós representamos a igreja do Senhor. Sempre então podendo ser humildes, dóceis, pacientes e suportando uns aos outros nos dois sentidos da palavra. Às vezes existem pessoas que a gente vai suportar mesmo. A Bíblia disse, citei ontem, tem de paz
com todos? Não, tanto possível com todos. Às vezes não dá, às vezes não é aquela coisa gostosa, saudável, de alegria. Tem gente que é incrível, né? Alguns de vocês que eu conheci aqui são o tipo de pessoa que imediatamente eu quero ter perto, eu quero estar perto. Faz bem pra gente, anima, encoraja, levanta. A vida da pessoa está encharcada da presença de Deus e nos impulsiona. É incrível, é muito gostoso. Mas não são todos assim. Aliás, nem esses que são assim estão assim sempre. Porque somos apenas seres humanos. Mas quando nos enchemos de Deus, Deus vai nos capacitando. Então eu dou suporte pro outro e eu suporto o outro quando precisa também. E aí nós já pensamos isso um pouco ontem, vamos continuar pensando ainda. Um outro convite de Deus para nós agora é o... Aê, galera, tá quase lá. Até o final dessa pregação, o pessoal lá em cima vai estar bem corajosos. Eu acho que vocês são bons demais, gente. Vocês estão ofuscando a beleza deles. Quando aqueles irmãos e aquelas irmãs vieram cantar aqui, parecia que a gente estava numa igreja de 1000 vozes, né? Então, mas gente, vocês são top também. Vamos por força aí, ó. Aliás, o pastor falou que tá faltando gente para renovar aqui, né? O coro dos homens, para continuar. Então, nas próximas vezes que eu tiver o privilégio de ouvi-los, se Deus quiser, aqueles jovens vão estar juntos. Confissão e oração, gente, são outros recursos que nós vamos esquecendo no meio do caminho. Deus dá pra gente aquilo que nós ouvimos ontem de uma conversa redentora. Deus nos dá mandamentos de uns para com os outros. Para quê? Para nos edificar, para nos abençoar. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Agora, gente, quantas vezes você entrou na igreja e achou que a sua vida ia mudar? Você ouviu uma nova pregação e achou que tudo isso ia mudar? E aí o que acontece? Você vê a sua vida sempre na mesma circunstância. Qual que é o seu nome, irmã? Márcia. A Márcia falou, às vezes a gente não consegue praticar nenhum desses. Obrigado pela coragem. Porque é verdade, às vezes a gente está assim. Às vezes a gente não é compassivo, não é humilde, não é doce, não é paciente e não suporta ninguém, nem a gente. E olha lá se suporta a Deus. Olha a nossa loucura. Assim somos nós. Mas Deus nos dá recursos. Dentro desses recursos, meus irmãos, eu digo que eu gosto demais desse assunto, porque são recursos que Deus vai dando vida e transformação nas nossas vidas. É o que tem acontecido na minha história. Não é algo apenas que eu falo, que de fato a Escritura já é suficiente por si mesmo, mas é algo que eu vivo. Quantos de nós, vamos levantar as mãos depois que eu falar, e cada um vai dizer a lista dos seus, tá bom? A lista dos seus pecados que você não consegue vencer. Não, ninguém vai contar, fica tranquilo vocês aí, vocês aqui também. Mas gente, para pensar um pouquinho. Quantos de nós temos uma listinha? Temos um quartinho escondido, um quartinho de bagunça. Igual a gente tem um cantinho, um quartinho em casa de bagunça. De pecados e áreas que a gente ainda não conseguiu vencer. Que a gente ainda não conseguiu viver a novidade de Deus nas nossas vidas. É exatamente nesse canto, é exatamente nessa área que Deus deseja entrar e transformar as nossas histórias com princípios como este. A confissão e a oração. Agora eu vou perguntar... E eu não vou pedir para que vocês levantem a mão, mas eu quero muito que você responda isso no seu coração. Vocês aí em cima e vocês aqui embaixo. Quantos de nós, se eu perguntar, tem alguém que é parceiro de oração de verdade? Quantos de nós temos um parceiro de oração? Alguém que de fato a gente pode contar. Quando eu preciso, eu estou num dia mal, eu estou com as minhas tentações, eu estou com as minhas frustrações, eu estou com as minhas emoções desajustadas. Alguém que de fato eu posso mandar um WhatsApp, alguém que de fato eu posso ligar, alguém que eu posso dizer, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um açaí, vamos tomar um café, sei lá o que você gosta, e vamos lá conversar. Quantos de nós temos alguém assim dentro da Igreja de Cristo? Quantos de nós temos alguém em um nível um pouquinho maior, já vou ler o texto bíblico e explicar, alguém que a gente pode procurar, que a gente pode conversar e que a gente pode confessar as nossas tentações, para que ao confessar as tentações a gente não precise depois confessar queda. Porque quando a gente traz a luz da palavra de Deus, as trevas da nossa mentira, do nosso engano, da nossa tentação, a luz brilha e as trevas se dissipam. Então quando eu confesso o meu pecado para alguém, quando eu confesso a minha tentação para alguém, melhor dizendo, de modo geral eu nem chego a pecar. Porque o poder da oração juntos, o Senhor me liberta, o Senhor me cura pela palavra. Que bênção! Agora deixa eu dizer para vocês, eu não sei quantos de vocês me conhecem, mas eu sou milionário. Milionário, tenho muito recurso, mas não financeiro. Mas o recurso da palavra de Deus. Porque ao longo da minha jornada cristã, o Senhor tem agregado pessoas na minha vida, que tem me feito ser rico, que eu posso pedir oração,
que eu posso ser sincero exatamente como eu sou e dizer exatamente aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e que conhece os meus vales mais profundos na minha história. Sabe, jovens, aqueles pensamentos que vocês já tiveram, que vocês acham que nunca alguém teve um pensamento tão sujo e horrível quanto aquele? É bem possível que muitos de nós aqui já tivemos. Eu como pastor, o pastor Flávio, outros irmãos aqui, porque nós somos bem iguais. Mas o que nos difere é se a gente usa os presentes que Deus nos deu, o recurso da palavra de Deus para ser diferente. E aí eu quero ler com você esse texto, que é bem resumido, mas é importante. Tiago 5,16 está aí? Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros para serem curados e libertos. Vocês entenderam que aqui é uma condição? No português tem uma palavra toda bonita, né? Para quando usa-se uma coisa dependente da outra. Mas vamos deixar para outro momento essa explicação. Gente, Deus está dizendo que quando eu oro uns com os outros, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós confessamos nossos pecados uns aos outros, o que Deus nos faz? Deus nos liberta, Deus nos cura. Quantos de nós estamos precisando de cura? Quantos de nós estamos precisando de libertação? Será que tem alguém aqui nessa igreja hoje que está sem um pé desse tripé, andando todo manco, ou sequer conseguindo andar ou se manter de pé? A palavra de Deus vem nos encorajar, nos exortar a necessidade da unidade. No ser como Cristo, humilde, dócil, paciente, suportando, dando suporte. Mas o Senhor vai nos enchendo de presentes que, conforme a gente vai abrindo, vai nos dando mais recursos para viver aquilo que Ele conquistou na cruz. A morte de Jesus na cruz não nos salvou apenas da condenação eterna do pecado, mas nos salvou de uma vida desgraçada, dominada pelo pecado hoje, podendo ser diferente dentro do nosso ambiente de casa, podendo ser diferente no ambiente de estudo, no ambiente de curtir, de viver. Em cada canto, Deus nos dá grandes presentes. Agora, dentro desse texto que eu acabei de ler para vocês, quantos de nós temos parceiros de oração e quantos de nós temos amigos de confissão? Se você não tem um amigo de oração que você pode pedir ajuda, você é pobre, você não está abrindo um presente maravilhoso que Deus te deu. Não adianta nada você ser um grande ganhador, sei lá, comprou algo no mercado e colocou um cupomzinho lá e ganhou 10 milhões de reais, ou 10 milhões de euros, 10 milhões de dólares. Adianta você ser o dono desse recurso todo, mas não ir lá e pegar o seu voucher, o seu meio para ter acesso a esse recurso? Não adianta nada. Você continua pobre, você continua miserável. Assim é você jovem, assim somos nós adultos, quando nós deixamos de abrir o pacote que Deus nos dá, da unidade. Eu não consigo ser dócil, eu não consigo ser paciente. Aliás, eu sou impetuoso, eu sou alguém que não sou muito inteligente, mas eu ralo. E por trabalhar arduamente, eu corro e eu consigo fazer as coisas. E por isso, eu tendo a atropelar as pessoas. Eu tendo a não ser dócil, a não ser paciente, a não suportar aquele que é lerdo, não é esforçado. Mas isso tudo é orgulho. Agora, quando eu me encho de Deus, e a gente vai terminar falando disso, Deus desenvolve em mim esse caráter, Deus desenvolve em mim essas características. Agora, sozinho, eu não venço, porque eu preciso de pessoas que podem me dizer: Walter, sua palavra não foi legal. Walter, sua atitude não foi legal. Hoje à noite eu vou falar para vocês, a gente está lançando um livro bem legal sobre estudo da palavra de Deus. E aí eu queria contrastar o ensino lá e eu escrevi uma frase para estar na contracapa do livro. Se Deus quiser, vai ser impresso essa semana. Aí minha esposa: amor, acho que essas duas palavras aqui não vão ser bem interpretadas, não. Aí eu olhei, eu quero dar a mensagem clara, eu quero dizer isso, a palavra de Deus faz isso. Mas ela é mais recatada, né, mais na dela, ela não continuou falando. Aí eu continuei falando por ela, né, não vai soar bem. Melhor eu trocar essa palavra. Gente, isso é bênção para nós. Não é para ser um incômodo. Quando alguém fala: irmão, cuidado, fulano, faça, é o esposo, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o filho dizendo para o pai. Isso é bênção para todos nós. Você tem parceiros de oração? Ao sair daqui hoje, eu quero te desafiar. Aliás, enquanto você ouve essa pregação, eu quero te desafiar a pensar: quem eu posso começar a tornar amigo de oração? Homens, procurem homens de preferência. Mulheres, procurem mulheres de preferência. Pessoas a quem você vai dizer: eu tenho colado na prova.
mas eu não quero colar mais. Você pode orar e me cobrar? Você pode ser meu parceiro de santidade? Me ajudar na caminhada com Cristo? Porque quando eu confesso, o Senhor promete que vai fazer o quê? O quê? Está no texto bíblico. Curar e libertar. É por isso que muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente continua sendo pecador igual e a gente não muda. Porque a gente não usa os recursos que Deus nos dá. A gente não abre os presentes que Deus nos entregou. E eu te desafio então a escolher um parceiro de oração, 2, 3 de preferência. Comece a orar, comece a caminhar juntos. Depois de um tempo, naturalmente isso vai ter gerado mais confiança. Isso vai ter gerado mais intimidade, mais afinidade. E aí você vai conseguindo contar as suas lutas e as suas tentações de forma menos subjetiva, mais verdadeira. Primeiro, faz de conta que você é um fofoqueiro de mão cheia. E aí você vai confessar que você é fofoqueiro. Aí você chega lá no irmão, eu queria dizer para você que eu tenho um problema na comunicação. Então não vai dizendo que você é fofoqueiro. Porque se você já falar que é fofoqueiro, a pessoa, ai meu Deus, não é possível, né? A pessoa se afasta de você. A verdade é que nós somos todos iguais. Aí você fala que tem um problema na comunicação, a pessoa, eu também tenho um problema em relação ao meu temperamento. Na verdade ele bate na mulher, mas o problema é só temperamento, entendeu? E aí a gente vai afinando essas nossas relações, e em Cristo a gente vai vendo que a gente é um bando de gente feia e podre por dentro. Mas Deus se entregou na cruz, em meu e seu lugar, para nos restaurar, para nos redimir, para nos transformar. Porque quanto mais semelhantes somos de Deus, quanto mais transformados somos pela palavra de Deus, mais paz nós temos, mais alegria nós desfrutamos, mais nós proclamamos Cristo através das nossas vidas. Não como alguém que é perfeito, que precisa vestir uma roupa de santidade, de quem não peca, de quem não erra, de quem é sempre certo, mas de alguém que é bem humano como você e eu, mas que é alcançado por alguém que não é humano, mas que é transcendente, o nosso Deus acima de tudo e todos, e nos alcança, nos redime, nos transforma na proporção que nós o buscamos e desfrutamos dos recursos, dos presentes que Ele nos dá. Um outro recurso que Deus nos dá é amar como Cristo. João 13, 34 a 35 diz, um novo mandamento vos dou. Ame-se uns aos outros como eu vos amei. Perguntinha para vocês que não me convidaram para o grupinho de vocês. Agora vamos deixar a pergunta difícil para eles. Por que um novo mandamento Jesus dá, se esse negócio de amar uns aos outros está desde o começo das Escrituras? E aí? Não é uma pergunta retórica, tá? Que não é para ter resposta. Agora é uma pergunta com resposta. Vamos lá, quem chuta? Vamos tentar. Se alguém tiver sem coragem, aponta alguém aí, fala o nome, responde aí. Como que chama? Qual o nome dela? Ixi, tem muita gente apontando você, vai ter que ser você. Como ela chama? Gabi, por favor, o que você acha, Gabi? Só um achar, tá bom? Não precisa estar preocupado com acertar. Porque um novo mandamento vos dou, Jesus está dizendo, sendo que todas as Escrituras falam sobre a importância de amar o próximo? Interessante, porque o mandamento se renova. Uma boa argumentação, Gabi, não está longe da resposta. Não é essa, mas não está longe. Parabéns pela coragem. Gente, vamos bater palma aos jovens, estão aí animados, participativos, é isso aí, ó. Gente, esse mandamento teve um novo significado na pessoa de Cristo, porque amar as pessoas é uma coisa. Agora, quando Cristo se entrega, morre a nossa morte, a nossa condenação, quando Ele não fez nada para merecer essa condenação, Ele prova isso com a própria vida. Quando Cristo está dizendo para mim e para você jovem, para mim e para você adulto, um novo mandamento lhes dou, ame-se uns aos outros como eu os amei, é um mandamento que agora tem um significado renovado de fato, mas renovado porque agora a significância é em Cristo, Ele se entregou. E eu olho para vocês e eu fico, eu não vou me entregar para esse povo aí não, Jesus. Eu não. E eu não consigo. Você também não, né? Vamos ser bem sinceros? É por bem poucos, se é que por alguém, a gente tem coragem de entregar a vida aqui dentro. Eu não consigo, você também não. Vamos fechar a Bíblia e vamos embora que não tem esperança para nós. Não, não é isso. Porque o mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus, insistentemente quer te alcançar, quer me alcançar, para que nós possamos ser transformados a sermos capacitados assim. Eu tenho uma série de devocional no livro de 1º, 2º e 3º João. E é incrível porque Deus me moeu enquanto eu escrevi, enquanto eu gravava os vídeos desse devocional. Era um devocional expositivo. E aí eu não aguentava mais, porque eu falei, Deus, eu não vou escrever isso de novo. Amo o próximo como eu vos amei. Sirvo o próximo, amo o próximo. A base é o amor. Se não amar, não está vivendo o evangelho. E eu ia fazendo assim, né?
Porque eu olhava a minha volta e eu não sou capaz de fazer isso todo o tempo. E às vezes não sou capaz de fazer nada. Mas é isso. E aí, 1º, 2º e 3º João nos ensina uma coisa incrível. Conforme eu me relaciono com Deus, conforme eu oro mais. Eu achei linda a imagem aqui, gente. Eu quero aquela imagem, irmão. Depois salva no pendrive para mim, do começo do culto. Às vezes a gente está com a bateria fraca, mas eu posso me ajoelhar. E ali na presença de Deus eu sou recarregado. Eu sou fraco, eu não consigo nada disso que eu estou falando para vocês. Mas quando eu me rendo diante daquele que tem tudo o que eu preciso, eu sou transformado à sua imagem e semelhança. Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu me relaciono com Cristo, mais capacitado eu sou para viver essas verdades. E é isso que muda a nossa história, é isso que muda a nossa vida. E aí não é mais um tripé, mas aí são todos os pilares de sustentação de uma vida cristã. Porque a base da nossa vida é o relacionar-se com Deus. Você tem conseguido na sua vida viver a unidade? Deus te chama e te capacita nisso hoje. Você tem conseguido viver a confissão e a oração? Qual que é o nome da mãe do pastor Augusto? Cadê ela aqui? Como que a senhora chama mesmo? Vitória? Ivone. Dona Ivone. A Dona Ivone chegou ali no finalzinho do café e falou: pastor, eu vou orar por você e por sua família linda todos os dias. Gente, esse é o melhor presente que eu posso receber. Porque eu tenho certeza que quando a senhora estiver orando por nós à meia-noite, as esperanças estarão renovadas sobre as nossas vidas. As áreas onde nós estamos, às vezes, tropeçando e vacilante, mais um murinho de sustentação, mais um tijolinho o Senhor vai estar colocando para nos proteger. E é isso que Deus nos chama, queridos. Orar uns pelos outros é o que Tiago capítulo 5 nos ensina. Mas aí então tem a dinâmica não apenas de orar sem o outro saber, mas o outro sabendo. E a gente pode trocar pedido de oração, e a gente pode trocar as dificuldades que a gente está enfrentando. Ah, mas eu caí, eu estou arrebentado, eu estou um lixo, eu estou me sentindo um ninguém. Bem-vindo ao time da vida de ser humano. Mas quando eu me volto para Cristo em oração, quando eu me volto para alguém como Cristo me ordenou em oração, Ele me restaura, Ele me redime, Ele me limpa, Ele me liberta e eu vivo a nova vida do Senhor. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui, tinha muitos outros pontos e não vai dar, meu tempo acho que já acabou, então só vou mostrar para vocês, tá bom? O próximo ponto é a exortação encorajadora, nós temos Hebreus 3 nos ensinando sobre isso, sobre a importância de levantar, de encorajar umas aos outros. Nós temos um outro, comunicação restauradora, nós aprendemos ontem sobre ele, então nem preciso explicar, eu nem ia explicar hoje aqui. O 5, conselhos bíblicos, vocês se deram bem, né? Não precisaram ficar falando os números aí, ó. Conselhos bíblicos, gente, não é conselho popular, tá? Às vezes a gente acha que o povo de Deus convive junto, quer dar conselho do que a maioria estão achando. Ah, não, agora tá na moda tal cor. Que cor vai pintar a igreja? Tem que ser a cor que eu gosto. Ah, eu não gosto de creme, então não pode ser creme. Não gosto de preto, então não pode ser preto. Tem nada a ver com o que você gosta ou deixa de gostar, nem o que eu. Tem a ver com o que Deus quer. Ah, mas a gente vive em comunidade, então vamos escolher o que é melhor para o todo. Eu abro um pouco mão aqui, você ali, e a gente chega onde a gente precisa. Então, conselho é na palavra. É na palavra, não é, eu acho que você deveria fazer isso, eu acho que você deveria... Não, o que a palavra diz? E a gente abre a palavra, a gente lê a palavra junto, a gente ora junto, e isso vai sustentando e transformando as nossas vidas. O último, ajuda aos fracos. Eu falei disso ontem também. Na igreja está cheia de gente fraca. Se tivesse só você aqui, essa igreja estaria cheia de gente fraca, porque você é fraco, eu sou fraco. E o único que é forte é Jesus Cristo. Mas nós somos chamados a viver esse encorajamento de Gálatas 6, de 1 a 3. Se descobrirem que alguém cometeu algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo. E esse é o objetivo da Igreja de Cristo. Vamos resumir tudo que a gente já viu aqui. Nosso tempo está acabando, mas a gente tem alguns pontos no próximo slide que dá para a gente lembrar um pouquinho de todos. Pode passar mais um, por favor? Ah, é esse mesmo, desculpa. Não estava vendo ali os pontinhos. Então, olha lá. Aliás, ao invés de mim, vocês em cima lê um, vocês embaixo lê outro, tá bom? Vamos começar de vocês corajosos aí? Desfrute da comunhão genuína proporcionada por Deus em Cristo. Viva a unidade em meio à diversidade. Desenvolva amigos de oração e confissão. Conheça, viva e reflita o amor de Deus. Exorte encorajadoramente, comunique-se redentoramente, aconselhe na palavra, não na opinião popular. Quantos pacotes incríveis que Deus está abrindo para mim e para você. E aí Deus tem um convite para você dentro desse pacotão que é o próximo slide. Deus está realizando um grande empreendimento
e te convida a ser parte integrante dele. Vocês topam? Esse presente de sermos unidos, de sermos restaurados, de cuidarmos uns dos outros, de sermos suporte uns para os outros. E um último versículo que me encoraja no meio de todas essas sensações que eu preciso ver quem eu sou, preciso entender essa minha bagunça, essa minha limitação, está lá em Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando nós lemos mais da palavra, quando nós oramos mais, quando nós temos mais compromisso com a igreja, quando nós adoramos mais a Deus em conjunto e no particular, quando nós jejuamos mais, quando nós buscamos mais os recursos, os meios da graça, mais e mais nós vamos conseguir viver no Espírito. Menos e menos o pecado vai nos dominar. Amém? Quantos presentões Deus tem nos dado. Deus abençoe, queridos.